Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela UOL-TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Quero você curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão até a 1h da tarde. Eu sou o Mauro Friesman. Hoje é quarta-feira e o nosso espaço aqui às quartas sempre voltado para discussão, para análise, para o debate dos temas da saúde, do bem-estar e do comportamento, e a gente montou um time especialíssimo nesse dia do aniversário da cidade de São Paulo para poder falar sobre esses temas da saúde que são tão importantes para nós. Eu apresento aqui a doutora Albertina Duarte Takeuchi. Ela é ginecologista, obstetra, coordenadora do Programa de Saúde do Adolescente e ex-coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres do Estado de São Paulo. Tudo bem? Eu também apresento o doutor Ricardo Contesini, médico cardiologista esportivo, médico cardiologista esportivo e clínico geral. Doutor Ricardo, tudo bem? Bem-vindo ao programa Gente que Fala mais uma vez. Tudo bem, Mauro? Bom dia, obrigado pelo convite. Olá para todos os telespectadores e meus colegas. Também com a gente o doutor Adriano Leonardi, ortopedista e traumatologista, especialista em medicina esportiva e em cirurgia do joelho. Doutor Adriano, bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Muito obrigado, Mauro. Agradeço demais de novo o convite. E também com a gente o biomédico Roberto Martins Figueiredo, o conhecido Doutor Bactéria, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Doutor Bactéria? Meu querido, né? É um prazer muito grande aqui, né? Rever amigos, rever pessoas assim competentes. Uma felicidade aqui, ainda mais de encontrar amigos competentes, né? A gente aprende muito aqui, que nem a gente aprende nesse programa. Tá um prazer estar com vocês. Vamos aqui ao nosso primeiro assunto dessa quarta-feira. O nosso primeiro tema é o seguinte: a ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que sua gestão será pautada pelo diálogo com a sociedade na busca de soluções para as questões mais prementes, sempre com embasamento científico na construção da política pública de saúde. Em pouco mais de 2 semanas, à frente do Ministério da Saúde, agora já a terceira quase, né? O que mais tem preocupado a ministra é a desestruturação das relações com a sociedade. E, além disso, a falta de informações sobre a situação operacional, como estoques de vacinas, medicamentos e as ferramentas necessárias para o trabalho imediato. Doutora Albertina, a ministra Nízia, ela deu uma entrevista na semana passada, dia 17, à Globo News, ao jornalista Roberto Dávila, e foi quando ela destacou esses pontos todos que eu acabei de citar. Ela falou que está em elaboração um Plano Nacional de Saúde, que vai incluir também um Programa Nacional de Imunização reestruturado. Isso na semana passada. Ela disse que essa semana a coisa já estaria mais encaminhada, né? Como é que a senhora avalia, nesse primeiro momento, essas observações dela e o que precisa ser feito na pasta da saúde? Bem, a doutora Nízia, ela é uma cientista, ela tem um papel importante à frente da Fiocruz. Meus respeitos, fiquei muito feliz dela ser a primeira mulher que é ministra, e principalmente com a competência, com a história dela. Ela é uma pesquisadora, né? Ela teve um papel fundamental na pandemia. Na época da transição, eu encaminhei ao doutor Temporão e ao doutor Padilha. O doutor Padilha hoje é ministro, né, das instituições. E Relações institucionais. Né? Eu encaminhei um plano de saúde da mulher em todas as fases da vida. Claro que eu dei ênfase à adolescência, mas eu tenho certeza que, por essa experiência da Fiocruz, a doutora Nízia vai dialogar com as entidades científicas, com a FEBRAS, com a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, com a SOGIA, que é a Sociedade de Ginecologia da Infância e da Adolescência, da qual também sou presidente, vice-presidente, e eu tenho certeza que ela vai dialogar com os movimentos sociais.
eu acho que a saúde, nós temos o SUS, é um patrimônio. Nenhum país do mundo tem o SUS. Se não fosse o SUS, nós não teríamos 700 mil mortes, nós teríamos 10 vezes mais mortes. Então, a experiência do SUS foi uma experiência que tem que ser resgatada, melhorada. É claro que tenho certeza, pela seriedade dela, que ela não está tendo acesso às informações. A questão da vacinação, nós sabemos que muitas crianças querem se vacinar, do sarampo, da poliomielite, e nós vamos ter riscos de voltar. A vacina do HPV foi desprezada. São Paulo foi uma mudança. São Paulo teve outro papel. Nós tivemos o doutor Jean, que foi eu vou dizer, um mártir da vacina, porque ele é infectologista, era do Emílio Ribas. Então, São Paulo conseguiu manter. Agora, o resto do Brasil, não. Então, todo o meu apoio à doutora Nízia, à professora Nízia, contar comigo, com a experiência de São Paulo. Eu vou convidá-la agora para fazer parte da comemoração da prevenção da gravidez na adolescência em fevereiro, e eu tenho certeza que, do jeito que ela dedica a vida a isso, ao estudo e à pesquisa. Então, eu tenho muita certeza que nós vamos ser bem representados, as mulheres, e o Brasil vai ter uma grande ministra. Doutor Bactéria, a doutora Nízia Trindade, ministra da Saúde, destacou também o seguinte: as PPPs e o conhecimento desenvolvido nas universidades também serão estimulados para aperfeiçoar a capacidade produtiva no âmbito da saúde. Aí não é só o aproveitamento do conhecimento que já existe, mas também a necessidade do estímulo às pesquisas, não é, doutor Bactéria? Eu acho importante, eu acho que o diálogo é assim importante, tá? Mas, sinceramente, eu vou ser sincero, eu acho que a coisa está tão clara, tá? É tão fundamental o porquê desses problemas de saúde que existem, não é? Que, poxa, eu deveria partir já para fazer, já para agir. Não é? Puxa vida, nós temos 50% da população brasileira com esgoto tratado. Poxa vida, isso daqui nós temos 220 milhões de pessoas, são 100 milhões de pessoas que jogam o cocô na rua. Não é? E a natureza, o que faz? Tudo que você joga nela, devolve para você. Se você jogar um colchão na rua, primeiro enchente te devolve. Não é? Então, muita infecção vem por aí. Pô, nós temos 65% dos leitos hospitalares relacionados com problemas hídricos. Né? Nós temos frasquinhos de cloro que poderiam ser dados para a população, estragando porque o pessoal não vai buscar. Né? Então, acho que vacinação, nós temos 50% só da população vacinada em dia. Né? Então, acho que aí o que está batendo muito é educação. Né? Educação, é informação. Nós tivemos aqui em 2020 uma queda muito grande de doenças relacionadas com falta de higiene. Por quê? Porque você ligava a televisão, o pessoal falava de tem que lavar a mão, tem que fazer higiene básica. Mas quando eu era garoto, tinha uma cadeira que falava que era chamada de higiene na escola. Essa cadeira não existe mais. Né? Poxa, não, o pessoal que é um pouquinho mais de 30 sabe disso. Né? Essa cadeira de higiene, isso é um pessoal o quê? A escovar o dente, tomar banho. Não é? Não precisa saber isso. Gente, ninguém sabe escovar o dente, ninguém sabe tomar banho, ninguém sabe fazer a coisa correta, porque ninguém ensinou. Né? Depois a gente liga a televisão, vê tanta coisa, tanta bobagem, tanta isso, internet, esse negócio, e não vê matérias relacionadas com lavagem da mão do mesmo jeito que tem em 2020. Né? Eu acho que uma política voltada para a saúde tem que estar relacionada e andando em paralela com a política relacionada com a educação do povo. Doutor Adriano, outro ponto destacado aqui também pela ministra Nízia Trindade, ela fala sobre a necessidade de olhar para as experiências em curso em vários países e avançar na realidade da saúde brasileira a partir desse olhar sobre outros países. E um dos exemplos citados por ela é o uso da cannabis medicinal, já adotado em diversos lugares para tratamento de epilepsia, Alzheimer e síndromes congênitas em crianças. O seu olhar sobre essa declaração? Então, na verdade, está entrando agora, né, o uso da cannabis, na minha área, muito para dor, né? Então, a gente toma uma série de cuidados, porque existe um fomento muito grande da indústria farmacêutica e, às vezes, pode não ser tão bom quanto se imaginava. Eu sou um pouco cauteloso com relação a isso em uso em ortopedia.
A gente costuma brincar, né, quem publica, né, quem estuda e quem publica faz artigo científico, que cada remédio que a gente passa para cada paciente é uma experiência nova. Apesar de hoje os remédios entrarem com 7 degraus, né, até a gente chegar numa evidência científica para colocar, para vender, para ir para a farmácia, eu acho que valeria a pena esperar pelo menos uns 5 anos aí para começar a ter uma ideia sobre o uso da cannabis em qualquer coisa que seja, para dor ou para epilepsia, por exemplo. Essa é a minha opinião. Doutor Ricardo Contesini, a sua avaliação sobre tudo isso que a gente está analisando, debatendo. A ministra da Saúde, ela quer políticas com embasamento científico, numa mudança geral de cenário em relação ao que aconteceu no governo anterior. Sabe, Mauro, eu acho super importante a gente basear a medicina em ciência, né? Eu acho que isso é uma atitude muito importante, porque senão fica uma coisa mais ou menos que jogada, como a gente diz, né? Então você tem que ter uma base científica para poder implementar algumas políticas. Eu achei super interessante o que a doutora Albertina falou, porque o SUS ele é o sistema de saúde mais inclusivo do mundo. Apenas no Brasil, qualquer pessoa, não importa se ela é brasileira, se não é, renda, se paga imposto, se não paga imposto, ela tem direito universal ao atendimento médico. Então, sim, a gente tem que estimular o SUS, porque o SUS é o sistema de saúde mais inclusivo do mundo, né? Isso é super importante. Em relação à questão das vacinas, o brasileiro ele já está acostumado a vacinar, e isso é uma coisa que a gente tem que utilizar. É uma das populações que mais vacina no mundo. Os movimentos anti-vacinas no país são muito embrionários e pequenos. Então, isso é uma coisa que o governo deveria se utilizar para poder vacinar o maior número de pessoas possível. Eu acho um absurdo a gente hoje, na cidade de São Paulo, não ter todas as crianças, por exemplo, vacinadas. É o maior índice da federação, mas é importante que a gente continue estimulando, e não só os infectologistas, mas os clínicos gerais, mas os ginecologistas, os pneumologistas, incentivar essa vacinação, porque sim, ela está disponível e a gente sabe qual é o grau de segurança dessas vacinas, exatamente baseado em questões científicas. Então, é super importante esse estímulo e essa atitude em relação governamental. Quanto ao uso da cannabis, concordo com o Adriano, eu acho que toda medicação que vai entrar no público, né, que vai ser utilizado de forma pública, a gente deve esperar um pouquinho para saber quais são os efeitos colaterais e até que ponto a gente pode confiar. É super importante, principalmente em questão da neurologia e da epilepsia, a gente já tem alguns resultados bem favoráveis com o uso da cannabis, sempre lembrando que a medicação ela não tem nenhuma correlação com a droga em si, que é rica em THC, que é uma substância que traz os efeitos deletérios. A cannabis medicamentosa ela tem que apresentar um nível muito baixo ou zero de THC, então isso é uma coisa que a gente tem que explicar para a população, mas existem alguns resultados promissores, principalmente nessa parte de neurologia e de epilepsia. Mas concordo plenamente que a gente tem que esperar para ver, né? A gente tem que esperar a utilização dela em larga escala, num grande número de pessoas, para a gente exatamente saber como que vai se comportar em relação ao tratamento da população. A neurologia é a área que mais tem usado a cannabis, que tem feito aí as suas aplicações? Sem dúvida, né? Ela tem, além de ela ter um efeito analgésico, como disse o Adriano, a cannabis ela tem um efeito antiepilético, ela consegue diminuir o número de crises, principalmente em crianças. Então, os resultados são bastante promissores, né? Então, principalmente naquelas crianças que elas não tinham um controle com as medicações que a gente tinha disponibilizadas, algumas delas estão tendo algumas respostas bem interessantes com o uso da cannabis. Mas, Mauro, sempre lembrando, procure seu médico, procure seu neurologista, saiba se é o caso do seu filho ou da sua esposa ou de alguém da sua família, para saber se tem a indicação do uso, né? Mas ele apresenta alguns efeitos promissores, tanto na questão da epilepsia, quanto na questão do Parkinson e na questão da analgesia. Vamos seguir aqui para mais um tema, nessa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, sempre com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estamos aqui pela UTV, a TV da internet, e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Doutora Albertina Duarte, o Brasil é um país em que, culturalmente, mulheres jovens são mães. Em 2021, 40% dos 2.600.000 brasileiros nascidos vivos eram filhos de mães de até 24 anos de idade. Olhando para uma faixa etária ainda mais específica, a de crianças e adolescentes grávidas abaixo
dos 14 anos, foram 17.415 bebês nascidos vivos no país num único ano. Além dos problemas individuais de cada uma dessas mães e filhos, essa situação gera um custo de 4 bilhões e 100 milhões de reais por ano ao Brasil, ou seja, quase 10% do produto interno bruto. É um grande desafio a gravidez na adolescência, não é, doutora Albertina? É um grande desafio, porque se nós temos num país 17 mil crianças de 10 a 14 anos sendo mães, nós temos 34 mil crianças de 10 a 14 com mais crianças, né? Então, 400 mil é um número de mães de 10 a 20 anos, 800 mil, quase 1 milhão de pessoas. Se nós temos, em um ano, 1 milhão de pessoas vulneráveis, porque é a gravidez da adolescência, imagina em 6 anos nós temos 6 mil. Quer dizer, é um país que nasce todo ano, cada 6, 7 anos, dentro de um outro país. E é desigual, porque, veja, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, Moema é a cidade, é o bairro que tem menos gravidez da adolescência. Marcilac tem 50 vezes mais do que Moema. Parreneiros é o segundo, nós vamos ter Brasilândia. Então, a gravidez da adolescência escancara a desigualdade. Mulheres adolescentes negras têm praticamente o dobro da gravidez das adolescentes brancas. Então, uma mulher adolescente mãe, ela é desigual nas oportunidades de trabalho, no estudo, na criação dos seus filhos. Como ela não tem preparo emocional, ela nem ficou ainda mãe, filha, ela não consegue ser mãe. Então, ela produz crianças desiguais, dependentes e vulneráveis. Então, o Estado tem que ter muita atenção para as crianças dessas meninas que engravidam, inclusive prevenir uma segunda gravidez, porque toda mulher que engravida de 10 a 14 anos tem um risco, em 2 anos, de metade praticamente voltar a engravidar. Uma menina de 17 anos com 2 filhos, ela está fora do mercado de trabalho. Então, é uma das metas do milênio, é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, é um dos compromissos do Brasil reduzir a gravidez na adolescência. Eu tenho muito orgulho de, no estado de São Paulo, ter reduzido, desde 98 e até agora, coordenar esse programa que reduziu em 69% a gravidez. Nós ganhamos prêmios e São Paulo ganhou esse prêmio. Mas São Paulo puxa o Brasil, porque é 1/4 da população do Brasil. Então, o Brasil está acima da média mundial. Ele tem, o Brasil como um todo, tem índices parecidos com o Equador, com a Colômbia, com a Bolívia. Então, isso, aquilo que eu digo, o SUS é uma ferramenta, é o sistema mais inclusivo. Eu não acho que é possível nós termos a gravidez na adolescência. Quer dizer, a proposta de distribuição de métodos anticoncepcionais não é só isso. É instituir uma tecnologia de baixo custo, que são as rodas de conversa no Sistema Único de Saúde. Não é que eu acho, já temos feito nas regiões mais vulneráveis, para que as adolescentes previnam-se, né, elas possam evitar as doenças sexualmente transmissíveis e também elas evitarem a gravidez. A vacina do HPV pode ser um momento muito importante de estímulo à prevenção, dupla proteção. O menino também fazendo a vacina, mas também sendo estimulado. Eu acho que o uso do preservativo deve ser como lavar a mão, como tomar banho, como escovar dente. Menina, não beije ninguém com bafo. Nenhuma adolescente beija alguém com bafo. Todo mundo gosta de perfume, todo mundo gosta de escova de dente quando vai num baile, qualquer que seja, da periferia ou do nível social mais alto. Então, usar preservativo é como escovar o dente. Não use aquela que não chegue perto de alguém que não tenha preservativo, porque ele tem bafo.
Doutora Albertina, como é a abordagem do programa Saúde do Adolescente, coordenado pela senhora em São Paulo, junto às famílias e junto às escolas, no trato aí com os pais e no trato com os educadores, e como é que é essa articulação aqui de São Paulo, agora daqui para frente, como é que poderá ser com o governo federal para a implementação do que a gente faz aqui em outras localidades do país? Olha, eu estou esperando muito que haja uma grande articulação. Eu já procurei o secretário Padulo da Secretaria da Educação do município, ele foi muito receptivo. Nós estamos com um projeto, inclusive, nos céus, em 5 céus vulneráveis, quer dizer, seria Grajaú, Brasilândia, a região de Itaquera, para que a gente pudesse efetivamente fazer um projeto piloto nos céus. É um grande sonho meu, desde que os céus foram fundados, da gente poder ter um programa de educação para a prevenção de meninos e meninas da gravidez na adolescência e das doenças sexualmente transmissíveis nos céus. Então, eu acredito que essa experiência de São Paulo, já falei com Eleusis Paiva, no dia da posse, eu falei, eu quero que o programa do adolescente vá para o Brasil, e tive na reunião agora, na Fiesp, com o doutor Alckmin, que falou para todas as pessoas que eu tinha sido excelente coordenadora, também falou junto com o doutor Giovanni Cherry. Eu estou dando nomes para comprometimento mesmo meu com as pessoas. E eu disse, eu quero que essa gravidez na adolescência seja um exemplo para o Brasil e diminuindo em São Paulo. E conversei com o Maurício de Souza. Maurício, queria que você fizesse um gibi do Pelezinho, da prevenção da gravidez na adolescência. E ele, com aquele jeito simpático dele, falou, manda, está aqui, manda. Então, eu estou com muita esperança dessa articulação. Quer dizer, eu acho que São Paulo pode exportar esse modelo e nós podemos ter de Tocantins ao Roraima, que é um índice maior de gravidez, é muito fácil prevenir. É empoderando essa menina, falando do cotidiano dela. E a mulher empoderada, ela luta e vai para os seus projetos de futuro. O projeto de futuro de uma menina neste país não pode ser a gravidez. Não pode. Sim. A gravidez na adolescência escraviza uma menina adolescente. E excelente essa ideia na sua conversa com o Maurício de Souza a respeito do gibi, do Pelezinho, para que essa temática venha também por meio do Pelezinho, uma vez que o Pelé sempre falou da preocupação dele com as crianças, desde quando ele era adolescente e começou a jogar futebol e se tornou o ídolo de todos, e sempre na defesa aí, das crianças. Vamos aqui para o próximo tema. Ricardo Contesini, doutor Ricardo, os exercícios físicos trazem vários benefícios para a saúde física e mental, e para quem tem insuficiência cardíaca não é diferente. É uma condição que torna o coração incapaz de bombear o sangue em quantidade suficiente para todo o corpo, prejudicando o funcionamento de vários órgãos. Segundo especialistas, porém, a prática de exercícios contínuos e prolongados pode trazer um condicionamento muscular através da modulação das proteínas, levando à hipertrofia e à melhora nas ações das fibras, inclusive as cardíacas. Então, vamos destacar aqui sobre essa relação de exercícios contínuos e prolongados para o bom condicionamento cardíaco, muscular, né? Mauro, inclusive a gente já conhece, né, que a atividade física ela é capaz de prevenir inúmeras doenças e baixar muito o nível de mortalidade, né? Então, eu não falo apenas na insuficiência cardíaca, mas também diminui vários tipos de câncer, né, da incidência de vários tipos de câncer, controla diabetes, controla hipertensão, controla a artrose, que depois eu acho que o doutor Adriano vai dizer, ou seja, você faz vários controles clínicos diminuindo a mortalidade. Então, a atividade física, ela não deve ser feita uma coisa esporádica de final de semana, né? Ela deve ser incorporada no seu dia a dia. A Organização Mundial de Saúde e o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele preconiza 150 minutos de atividade física por semana. Então, eu acho interessante a gente colocar esse número, porque fica mais palpável para a pessoa entender como que deve ser realizado isso, né? Meia hora por dia, né? Seria 30 minutos por dia, exatamente.
né? Então, isso já traz uma diminuição importantíssima no impacto da mortalidade, né? Você diminui muito a mortalidade. Então, a gente tem que estimular a prática de exercício pelo menos 30 minutos por dia de forma moderada. E aí, Mauro, eu não estou dizendo que você tem que correr uma maratona, eu não estou dizendo que você tem que fazer um triatlon, eu estou dizendo de uma caminhada, né? E para aquelas pessoas que não têm esse costume, eu costumo fazer uma regrinha básica que eu acho que é super interessante para a população, que é andar 1 quilômetro a cada 10 minutos, né? Então, você arruma um lugar plano. Se você andar 1 quilômetro a cada 10 minutos, então, se você vai andar 30 minutos, tem que andar 3 quilômetros. Por que isso é importante? Porque não é um nível de atividade física muito intenso, e isso faz sim que você melhore a sua capacidade aeróbica e também diminua o risco de problemas cardiovasculares. Quanto aos pacientes com insuficiência cardíaca, infelizmente a insuficiência cardíaca hoje é a doença do coração que mais mata no país, né? Não é mais o infarto, é a insuficiência cardíaca que vem após o infarto, que é a incapacidade do músculo cardíaco de bombear sangue para o resto do corpo, porque ele está fraco, secundário ao infarto ou secundário a algum outro tipo de doença, como a diabetes. Esse coração não consegue mais bombear o sangue como deveria. O que eu acho interessante a gente colocar e explicar para a população é que o coração é um músculo como outro qualquer. Do mesmo jeito que a gente treina o braço e o braço cresce e fica mais forte, quando você treina o coração também cresce e fica mais forte. Então, para aquelas pessoas que tiveram um problema como um infarto agudo do miocárdio, com o coração está batendo mais fraco, quanto mais você exercitá-lo, mais forte ele ficará. A gente tem um mito no qual o paciente que já teve algum problema cardíaco fala, não, faça repouso, não faça muito esforço, não faça exercício físico, e deve ser exatamente o oposto. A gente tem que entrar com um programa de treinamento para esses indivíduos, para ele fortalecer cada vez mais o coração e ter menos sintomas, como falta de ar, como cansaço, como fadiga, melhora o sono, melhora a qualidade de vida, melhora a interação com as pessoas. Alguns dados são bem interessantes, Mauro, que, por exemplo, a gente já sabe que só pelo fato de você realizar uma atividade física prolongada e contínua, você aumenta em muito a liberação de endorfinas, que são os hormônios do bem-estar. Então, quem pratica atividade física é mais feliz, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, a gente vê na clínica e a gente vê na população. Então, é super importante. Se você se sente bem, se você não tem nenhum problema conhecido, vai se exercitar, vai fazer algum tipo de atividade física, porque isso vai te dar, vai prolongar não só a quantidade de vida, como vai melhorar também a qualidade. Há uma necessidade de mudança de foco, porque as pessoas vão para a atividade física pensando na parte estética. Então, eu quero que todo mundo veja meu bíceps, meu tríceps fortalecido, aquela coisa toda. E não vai pensando no fortalecimento do músculo principal, que é o que você acabou de destacar, que é o músculo do coração. Por quê? O coração não aparece ali, não tem bíceps, não tem tríceps. Então, por que eu vou fazer um exercício para o coração? Vou fazer exercício para os meus braços, que é o que vai aparecer. E é antagônico, né? Porque muitas vezes, inclusive, as pessoas acabam utilizando drogas e utilizando substâncias como os anabolizantes, que são extremamente prejudiciais à saúde, apenas com um foco estético, né? Então, vai totalmente contra o intuito da atividade física e do bem-estar, né? Então, isso é muito antagônico, mas sim, eu acho que a gente tem que mudar o foco, e aí eu vou me basear muito no que a doutora Albertina falou, que eu acho que é o seguinte, o que falta é educação, o que falta é as pessoas saberem e serem educadas para saber o que é melhor, o que é pior, e não só aquela cultura de Instagram, cultura de Facebook, aquela cultura de querer mostrar o corpo, né? Então, eu acho que sim, a gente tem que mudar o foco. Eu acho que é super importante que a gente coloque políticas públicas de atividade física desde a infância. Na nossa época, Mauro, eu acho que todos somos mais ou menos de uma época em que a educação física era obrigatória nas escolas. Isso era super importante, porque você ensinava a criança o benefício da atividade física. Eu acho que era o momento mais lúdico, né, do seu dia escolar, e você trazia essa cultura do esporte. Agora não é mais obrigatório. Então, tem muitas crianças, nós temos falando de obesidade infantil, de crianças extremamente sedentárias desde o começo, e que vai trazer um impacto muito grande, não só na saúde pública, como na mortalidade da nossa população. Então, essa ideia a gente tem que mudar, a atividade física tem que ser vista como um bem-estar, ela tem que ser incorporada no seu dia, igual tomar banho, né? Eu brinco bastante com meus alunos e com meus pacientes, que falam assim, eu não tenho tempo. Não, você arruma tempo para tomar banho no seu dia.
Você arruma tempo para assistir a sua série no seu dia. Você tem que arrumar meia hora para fazer tipo de atividade física, porque ela tem que ser incorporada no seu dia a dia como uma prática de bem-estar. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento, aqui pelo AltV e também pelas nossas redes sociais. Uma parada breve agora, mensagem do nosso apoiador no intervalo. A gente volta em seguida com a sequência dos nossos temas. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão, confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava a Orbis. Até porque o sucesso é o que você tem e o que você faz. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. Hoje, aniversário de São Paulo, um time especialíssimo aqui para a nossa conversa sobre os assuntos. E hoje, antes da sequência aqui da nossa conversa, quero conversar com você, eu quero falar com você sobre o seguinte, quero te fazer um convite a você que assiste o programa Gente que Fala, você que nos acompanha todos os dias, que é empresário, que é executivo, é representante de entidades da nossa sociedade civil, que atua em qualquer atividade do nosso mercado. Venha ser parceiro do Gente que Fala, venha anunciar com a gente, venha patrocinar aqui o nosso programa. A gente está há 21 anos no ar, a gente atinge um público do mundo inteiro, sempre debatendo as principais questões do dia a dia, trazendo os assuntos da política, da economia, da cultura, enfim, tudo que é importante, tudo que ajuda na formação, que contribui para a formação de opinião do nosso público, passa aqui pelos nossos debates, passa aqui pela nossa análise, é o que a gente está fazendo hoje aqui com os nossos especialistas na área da saúde. Então, venha participar junto com a gente desse projeto, trazendo a sua marca, trazendo o seu patrocínio, e para esse contato, para que você conheça aqui as possibilidades dessa parceria, o telefone é o 50 52 5555. Mais uma vez, 50 52 5555. Eu vou seguir aqui com o próximo tema, para falar com o doutor Adriano Leonardi sobre o seguinte: a doença cartilaginosa, tanto a traumática aguda quanto a degenerativa, chamada de condropatia, tem origem multifatorial e leva à degeneração da cartilagem articular, afetando todos os componentes da articulação. É um processo lento, progressivo e desabilitante ligado a práticas esportivas. As opções de tratamento passam pelo uso de analgésicos, anti-inflamatórios e até cortisona, sendo a mais inovadora e promissora delas a infiltração articular de ácido hialurônico, a chamada viscosupplementação. Doutor Adriano Leonardi, esse é um problema mais, de fato, ligado a quem pratica atividade física, e vamos até dar o devido esclarecimento. Então, a gente acabou de falar da necessidade de atividade física, né? E aí, mas peraí, pode ter condropatia? Não, se fizer tudo certinho, tudo vai ficar muito bem. Bom, então a gente precisa colocar algumas coisas aqui bem claras assim com relação à atividade física e à artrose. A artrose, que é o desgaste da cartilagem, todo mundo vai ter. Se você começar a olhar aquela linha de chegada de corrida de rua, aqueles senhores que chegam e que pegam medalha muitas vezes de 70, 75 anos, até extremos aí de 80, todos têm artrose. Então todos nós vamos ter artrose. Eu falo até no consultório que eu quero ter artrose, só assim eu vou ver meus filhos, netos, etc., crescendo. O que tem que ficar claro é a atividade física. Alguns estudos bem interessantes saíram nos últimos anos, que a atividade física bem planejada, realizada dentro dos limites fisiológicos, ela reduz a taxa de degradação cartilaginosa. Quem tem a artrose mais rápido e tem sintomas são pessoas sedentárias. E antigamente se achava o contrário. A gente tem dois extremos. Aquele cara que vai jogar um futebol de final de semana, por exemplo, e não se condiciona. Ele rompe o ligamento cruzado, rompe o menisco, ele acaba sendo operado e ele tira um pedaço de menisco, por exemplo, esse cara acelera demais a artrose dele e muitas vezes acaba sendo submetido a cirurgias maiores, né? Uma prótese de joelho, por exemplo. Mas você pega uma pessoa que faz, como o Ricardo falou, uma boa prescrição de atividade física, esse cara degrada menos cartilagem, segundo diversos estudos bem interessantes, de nível de evidência muito alto. Então, eu estimulo para todos os pacientes que tem um desgaste na cartilagem, atividade física. Mas falando do ácido hialurônico, ela é uma molécula que foi desenvolvida nos anos 80, agora está muito em moda, né, porque é feito esteticamente também. Apesar de ser o mesmo nome, não é a mesma molécula que a gente injeta dentro da articulação e que preenche rosto, etc.
Quando ela foi criada nos anos 80, a ideia era só lubrificar a articulação, era só fazer com que a articulação deslizasse melhor. Ao longo do tempo, foi percebido que uma molécula modificada ela tinha efeito anti-inflamatório e anticatabólico na cartilagem. Então, ela é utilizada hoje no tratamento dessas doenças. O que tem que ficar claro é o seguinte: quando a gente vai infiltrar um paciente com uma artrose ou uma doença cartilaginosa, não dá para a gente só contar com infiltração articular, a gente precisa pegar essa janela de melhoria, fazer um bom trabalho de fortalecimento muscular e prescrição de atividade física. Porque aí, às vezes, aquela pessoa que ela infiltra e ela fica o resto da vida bem, não precisa mais ficar infiltrando todas as vezes. Esse negócio de voltar mais que uma vez ao ano para infiltrar, pelo menos na minha concepção, pensando em bom senso médico, eu não gosto. Se eu pego um paciente jovem, infiltrei e não melhorou, eu reviso o diagnóstico e aí, se realmente a gente vê que a doença dele é um pouco mais avançada, eventualmente vai com tratamento cirúrgico. A condropatia é artrose, a doença cartilaginosa, que a condropatia é artrose? Então, conceitualmente, condropatia é doença da cartilagem. A gente tem a cartilagem, ela tem 4 camadas, né? Um tecido avascular, com um grande colchão, e o início da doença, quando a gente começa condropatia grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, é uma doença cartilaginosa que vai avançando, e o estágio que a gente chama de artrose é quando aquele osso que está logo acima da cartilagem, que tem o nome médico de osso subcondral, quando ele, entre aspas, morre. Quando você já não tem mais vitabilidade. Aí você começa a ter alterações nos exames de imagem, que a gente chama de bico de papagaio, esclerose óssea, etc. Só um instantinho, doutor Adriano. Doutora Albertina, a senhora pode fechar o seu áudio um instantezinho? Doutora Albertina, enquanto a gente segue a conversa. Isso. Vamos lá, doutor Adriano. Não, tranquilo. Então, dando sequência, às vezes, quando você tem aquele osso logo abaixo da cartilagem morto, entre aspas, né, osso subcondral esclerótico, a gente não consegue mais reverter a doença. A gente não consegue mais regenerar a cartilagem, nem com ácido hialurônico, nem com tratamento cirúrgico. E aí a gente já chama conceitualmente de artrose ou osteoartrite na linguagem americana. E artrite e artrose são problemas diferentes? Na verdade, conceitualmente são a mesma coisa. É que a artrose é o desgaste da cartilagem, a artrite, que é a doença da articulação, ela pode ter um fator, por exemplo, como a artrite reumática, por exemplo. Então, pode ter um fundo reumático. Por que as mulheres sofrem mais desses problemas do que os homens? Artrite, então, especialmente. Existem algumas teorias, né? Primeiro, o formato do joelho da mulher, o dissincronismo da mulher caminhando entre o quadril e o joelho, ao longo do tempo vai fazendo contato normal da superfície cartilaginosa, e existe uma teoria mecânica de que essa biomecânica ruim, entre aspas, do joelho da mulher acelera muito a degeneração. E tem sido estudado fatores hormonais e fatores genéticos bem interessantes. Parece que o gene da osteopenia, da osteoporose, está ligado à aceleração da artrose. E a queda do estrógeno, eu estava agora no Congresso Mundial de Cartilagem, eles apresentaram um trabalho da queda do estrógeno estando ligado à aceleração da artrose. E tem sido pensado na possibilidade da modulação hormonal com estrógeno, reposição hormonal, na prevenção da artrose. É muito precoce ainda, mas na prevenção da artrose. Sim, muito se fala na necessidade da modulação hormonal, da reposição hormonal para diversos outros aspectos. Essa é uma possibilidade aí em estudo. Sim, está em estudo. Na verdade, assim, tem muita coisa em estudo. A própria célula-tronco, tem muita coisa que estão saindo alguns estudos, mas eu recebo muito paciente no consultório perguntando de modulação hormonal, de célula-tronco. A gente ainda está muito distante de uma realidade da gente conseguir realmente, efetivamente, colocar alguma coisa que venha interferir na artrose. E lembrando, como o Ricardo falou, a modulação hormonal ela é perigosa. Ela traz uma série de efeitos colaterais e hoje em dia ela está muito na moda porque ela traz uma beleza, né, que aparece muito nas redes sociais. Não estou falando de estrógeno, mas de outros hormônios. Então, é muito perigoso as pessoas irem atrás disso daí. Muito bem, vamos seguir com mais um tema aqui no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre falando de saúde, de bem-estar e do comportamento. Nossa bancada de especialistas hoje nessa comemoração de
aniversário da cidade de São Paulo, feriado hoje aqui em São Paulo. Doutor Bactéria, a questão agora é a seguinte: depois de uma faxina, sentir a casa limpa traz conforto e uma sensação de alívio, não é verdade? Só que nem sempre as coisas são como parecem, porque itens bem sujos costumam passar despercebidos todo o tempo. E essa lista inclui a esponja de lavar louças, paninho de pia, os celulares, os aparelhos eletrônicos como computadores, tablets, mouses e os calçados, os sapatos, né, quando a gente entra em casa, aos quais as pessoas dão pouca atenção e muitas vezes nem sabem quais são os cuidados necessários para que tudo isso fique limpo e higienizado. É muita coisa passando aí ao largo dos olhos, hein? Sem a gente perceber, doutor Bactéria. Realmente é muita coisa, né? Primeiro, porque a pessoa fazer uma limpeza adequada em casa precisa cuidar da artrose, da artrite, né? Precisa cuidar de tudo isso daqui, né? Senão não vai conseguir fazer uma limpeza adequada, né? Precisa estar bem fisicamente, né? E depois disso daqui, a pessoa saber comprar, né, os produtos, né? Saber comprar os produtos, que normalmente a dona de casa ela chega no supermercado, o que ela faz? Ela pega um produto, abre, cheira e fala: isso é bom. Por que é bom? É jasmim. Gente, bactéria não tem nariz, né? Então vai. Então não interessa o cheiro que ela vai ter quando vai atacar. Segunda coisa é que a pessoa fala assim: não, vou comprando desinfetante que eu vou desinfetar a minha casa. Eu sempre pergunto: para que tu desinfeta a tua casa? Para matar bactéria. Para que tu quer matar bactéria na tua casa? Tu não mora no UTI, não mora no hospital, né? A tua casa tem que estar limpa e desodorizada. O próprio desinfetante, quando você compra, está escrito: mata 99,9% das bactérias. Isso aqui não é para me salvar, não, gente. Tá? Se 99% você for ler o rótulo, que ninguém lê rótulo. A pessoa não lê nem bula de remédio, imagina rótulo de desinfetante. Né? Se tu lê o rótulo de desinfetante, está escrito: mata 99% quando utilizado puro. E a indicação é: utilize um copo desse produto para cada 20 litros de água. Que é para quê? Para se limpar e desodorizar, que é o que tem que ficar na sua casa. Né? E está limpo e desodorizado. Mas eu quero que tenha um cheirinho de frutas vermelhas dos congos asiáticos. Você compra o odorizante das frutas vermelhas dos congos asiáticos e dá uma odorizada na tua casa. Isso, mas tem que estar limpo e desodorizado. Primeiro ponto. Segundo ponto, que o pessoal acha que a coisa mais contaminada, o local mais contaminado que tem na residência é banheiro, sendo que o banheiro é o local mais limpo. Né? O banheiro mais contaminado que tem na sua casa é a cozinha. Tem o cachorrinho da família que vai, é hortaliça, é carnes, é manipulação, todo mundo passa lá, é o local mais contaminado. Então, não precisa ter tanto receio. Misturinhas caseiras, até fiz um post no Instagram falando sobre isso. O perigo dessas misturinhas caseiras que as pessoas fazem. E para facilitar, então, misturar água sanitária com vinagre, isso faz uma bomba que pode até te matar. Né? E fecha tudo. Então, não é necessidade de utilizar isso e não é necessidade de fazer essas misturinhas. Né? Esponja, pano de luz, tudo isso tem que ser o seu cuidado. Esponja, o pessoal tem o costume, por exemplo, de... esponja dura uma semana. Só que aqui no Brasil, é interessante que a pessoa tem parece que uma norma, né? Morre uma esponja na cozinha, nasce uma esponja no banheiro. Morre uma esponja no banheiro, nasce uma esponja no quintal. Né? Parece que a esponja faz turismo em casa, né? Você vai mudando para todos os lugares. Sendo que a esponja dura uma semana, então você tem que usar, principalmente, produtos que sejam autodesinfetantes. Hoje em dia você tem produtos autodesinfetantes, aqueles que têm íons de prata. Quando você fala de morrer uma esponja na cozinha e nascer no banheiro, é porque aquela esponja da cozinha vai virar esponja para lavar o vaso sanitário. Isso, apesar de ir para o vaso sanitário, aquela esponja não serve mais para isso. É esse o sentido. Gente, uma esponja de cozinha, por exemplo, tem resto de alimento. Você vai levar isso daqui no banheiro? Né? Uma esponja que você usa no banheiro tem o resto de outras coisas. Então, você vai para onde? Vai voltar para a cozinha? Vai para o... Então, hoje em dia, a tecnologia da esponja está muito evoluída. Então, tem esponjas para cada finalidade. O tempo de vida útil também. O tempo de vida útil de uma esponja é uma semana. Uma semana, não dura mais que uma semana. Né? E a camiseta que morre e nasce um pano de chão? Então, pano, vou falar de paninho. Esse pano de louça que o pessoal fala, né, esse paninho de louça, graças a Deus que ninguém aqui no Brasil tem costume de colocar na pia para secar, né, nem no fogão. Para secar, que um paninho desse daqui tem 1 bilhão de bactérias a mais do que o tampo de um vaso sanitário de banheiro público. Né? E o pessoal usa para passar num prato.
nisso. Então, o prato tem que secar no ambiente, no escorredor. Aquele paninho é mais para limpeza de mãos, só. Limpeza de mão, para enxugar a mão, depois se desinfeta e coloca na máquina de lavar roupa, nunca diretamente na máquina de lavar roupa, né? Você falou de sapato. Sapato é outra coisa. As pessoas estão pisando lá fora em cocô de cachorro, cocô de pombo, óleo diesel, terra. Você vai trazer isso em casa. Então, coloca um capacho na entrada da sua casa. Só se você colocar um capacho de vinil que seja lavável, você diminui 85% da contaminação que você traria em casa. E tira o sapato. Vamos virar meio oriental. Esse daqui. Deixa o sapato em casa. E olha, gente, uma coisa a gente não pode abrir mão. Se você for no hospital, a dona Albertina, que vai todo dia no hospital, a pessoa que vai todo dia no hospital. Se vocês forem no hospital, gente, obrigatoriamente a sola de sapato tem que ser desinfetada. Ou num cemitério também, tem que desinfetar. Você está trazendo coisa para a tua casa. Ah, mas eu não tenho criança, mas tem cachorrinho, você mesmo passa. Então, temos que ter alguns hábitos de higiene, né? Você falou de celular também. Né? Celular. Porque o celular você está lá digitando, daqui a pouco você passa a mão nos olhos, você vai falar, coloca no ouvido, aí encosta no rosto. Como é que desinfeta o celular? Não, principalmente celular, gente. Celular, graças a Deus também, vão levantar a mão para o céu, que ninguém tem costume de levar o celular no banheiro. Não é? Ninguém, verdade. Ninguém tem esse costume. Mas que se tivesse, seria terrível. Tem gente que vai no banheiro, guarda o celular, sai, lava a mão, pega o celular e sai. Perfeito. Para que lavou a mão? Então, o celular também está contaminado. Você precisa higienizar, precisa desinfetar. Então, a gente parte do princípio seguinte, que água é inimigo do aparelho eletrônico. Então, você não pode usar nada que tenha água. Né? A água e detergente não pode. O álcool 70, o álcool gel, ele tem quase 30% de água, então não pode. Então, você só usa um álcool chamado álcool isopropílico, que você compra na internet. Você pega um lenço de papel e molha, que tem gente que joga o álcool direto no aparelho. Gente, você não mata germe por afogamento, tá? Você mata só pelo contato que você faça nele. Uma vez por dia é suficiente. Então, são hábitos higiênicos que as pessoas têm, mas que vão contra alguns hábitos que elas já tinham. Tá? O problema não é que os bons hábitos eles causam menos trabalho que os bons hábitos. O problema é mudar o hábito. Tá? Por exemplo, eu vi falando, o pessoal não arruma a cama na hora que se acorda. Tá? Não, são coisas que as pessoas fazem que levam aquela umidade do corpo para isso. Então, dá menos trabalho, mas as pessoas se revoltam. Não lava carne, não lava frango, não lava arroz. Dá menos trabalho, porém as pessoas se revoltam porque vai contra um hábito que ela já tinha há muito tempo. Então, o problema está na educação aqui, de mudar o hábito da pessoa, o hábito errado. Quando o rótulo desinfetante traz que mata 99,99% das bactérias, o que acontece com aquele 001? Eu falo que é para sobrar eu, pelo menos, né? Que senão vou matar todo, não sobra ninguém. Né? Então, esse 99 é quanto. Sabe o que tem? A metodologia de laboratório, você não pode falar que é 100%. Então, quando não sobra nada, você coloca 99,9%. Mas se você vai ler no rótulo, é quando utilizado puro. Só que a recomendação puro é quando? Se você utilizar num pano de prato, tá? Num jaleco de um médico que atendeu, você aplica antes de levar para uma máquina lavar, para não contaminar. Então, para utilizar diretamente na sola de sapato. Então, isso você desinfeta. Agora, a tua casa é para usar o quê? Para desodorizar. Né? Esses pinhos da vida, para dar um odorzinho de pinho, de jasmim, não é o odor que está matando, a bactéria não é alérgica a odores. Tá? Então, você não precisa fazer nenhum trato disso, é só dar uma olhadinha no rótulo e que você vai ver exatamente as indicações que existem para a tua limpeza da tua casa. Doutora Albertina Duarte, vamos falar sobre o seguinte: a rotina de várias influenciadoras na internet começa bem parecida. Elas entram nas redes sociais, tomam café, mostram o dia a dia. Logo pela manhã, exibem seus hábitos e rituais propagandeados como saudáveis. Entre os mais comuns estão raspar a língua, esfoliar o corpo, ingerir colágeno e tomar um shot para imunidade. São aqueles combinados de ingredientes funcionais, né? O shot para a imunidade. Especialistas recomendam muita cautela, pois a grande maioria dessas ações não passa de mito ou pode ser até prejudicial para a saúde. Quais são as orientações para as pessoas que seguem aí as dicas, entre aspas, saudáveis dos influenciadores digitais? Está fechado seu áudio, seu microfone, doutora. Seu microfone está fechado, doutora. Embaixo do lado esquerdo.
embaixo do lado esquerdo, ali no desenho, ali no ícone do microfone. Enquanto a doutora Albertina verifica ali. Doutor Bactéria, quais são, então, os cuidados em relação a essas dicas, entre aspas, saudáveis? Qual é o alerta? É interessante isso aqui. Eu acho que o sistema de educação tem que seguir, não dá para você impor para a população, né? Mesmo esse fato de ouvir as pessoas e tal. A gente tem que seguir o que está exigente. Gente, o pessoal, a garotada hoje em dia, ele vê o quê? TikTok, tá? Instagram. Então, não dá para você querer impor outra coisa para eles que não seja isso. Então, a gente aproveitar esse nome chamado influencer, né? Porque muita gente influencia totalmente errado. A gente vê umas coisas aqui de nutricionistas que não são nutricionistas, de médicos que não são médicos, e dando indicações desses shots malucos, dizendo que dá uma força pior que as pessoas fazem, né? Então, acho que todo o sistema de educação, o sistema de informação, deveria ser utilizado também, isso que chega na linguagem dos jovens. TikTok, Instagram, tudo isso daqui que vai chegar neles. O importante é o resultado. Doutor Albertina, agora sim seu áudio está em ordem. Então, o alerta com relação a essas dicas ditas, né, entre aspas, saudáveis dos influenciadores na internet. Eu acho o grande problema hoje, os adolescentes têm uma cultura do WhatsApp, uma cultura das redes sociais. Quantas horas, né? Assim, é inacreditável. Ontem eu estava no Hospital das Clínicas, adolescentes da periferia, eu estou dizendo adolescentes do meu consultório, estou dizendo adolescentes da vida, de todas as classes sociais. Os influenciadores, eles têm um papel na educação maior hoje do que a escola e do que a família. Então, o que eu acho importante? Eu acho que está urgente que haja uma campanha dentro da educação para mudar essa situação. Quando eu falei de fazer o Pelézinho da prevenção, eu acho que tem que ter a mídia, e a gente tem que cada vez mais conquistar os influenciadores, porque o adolescente não acredita. Se o influenciador falar para comer milho com alfafa, vão comer, porque o adolescente ainda está querendo ter um par, querendo ter uma visão. E a visão dos influenciadores é muito cativante. Eu nunca vi sobre um influenciador falando, leia um livro, vai estudar, não fique de recuperação que atrapalha, né? Coma comida, ou não coma tal comida, porque você vai ficar com músculo, ou coma não sei quanto que você emagrece em 4 dias. Então, a influenciadora e o influenciador são mágicos. E a magia, ela pega muito o adolescente, porque é um período da magia. Então, eu acho que os pais têm que arrumar outras estratégias. Invadir, dizer não para o adolescente é falar sim para o risco. Então, por isso que eu estou falando das rodas de conversa. Acho que a escola tem que resgatar a roda de conversa. Por exemplo, o meio ambiente, né? É uma coisa que o adolescente gosta, mas plantar, né? Trabalhar com a planta, o tempo do crescimento de uma planta é o tempo de um amor, de um relacionamento. A planta não se planta e cresce, então o corpo também não se planta e cresce em 2 dias, 3 dias. E acho que essas comparações que eu tenho feito, eu acho que nós não conseguimos, dizendo não, os influenciadores vão continuar aí, a gente tem que montar outras estratégias. Influenciador na escola, talvez um programa gente que fala na escola, um programa roda de conversa na escola, no esporte. Tem que começar a ter. E quem sabe se a gente consegue que os esportistas façam também, né, uma rede de influenciadores. Não da magia, né? Em outros tempos, não Neymar dizendo eu ganho tantos milhões em 2 dias. Não, dizendo, né, de hábitos saudáveis, assim. Como foi, hoje a gente sabe que o Pelé, né? Eu vi o Pelé jogar, né? Eu dei uma entrevista agora que eu vi o Pelé jogar. E eu achava que ele voava, porque eu era pequena, achava que ele voava. E, na verdade, ele fazia, quem é especialista sabe que ele conseguia 2 movimentos no alto, levantar. Mas ele era um treinador. Eu morei em Santos quando eu vim de Portugal. Ele andava correndo todo dia na Vila Belmiro e o treinador ia de Volkswagen.
ele acompanhava o Volkswagen. Então, essa magia que, de repente, é assim, acho que tem que retomar. Quer dizer, não dá para a gente discutir hoje com os influenciadores, eu não vou lutar contra eles, mas eu vou tentar fazer que cada um seja um influenciador na sua escola e nos programas públicos dos adolescentes. Agora, doutora Albertina, em outros tempos, ou nos nossos tempos, os nossos influenciadores eram os nossos pais, eram os nossos professores. Por que eles perderam essa capacidade de influenciar e é difícil brigar com os influenciadores digitais? Muito difícil, porque é mágico, né? Porque hoje uma criança de 3 anos já sabe apontar, tem criança de 3 anos que já sabe abrir o computador, houve uma mudança mesmo. Por outro lado, né, eu escutei ontem, estarrecida, que alguns colégios particulares, os adolescentes quebram as cadeiras, quebram a parede. Então, também, claro que nas escolas públicas. Eu acho que aproveitar tópicos, eu acho que o meio ambiente é um grande tópico, a água, o planeta com água, resgatar a água, a higiene. Eu também nunca vi nenhum influenciador falar toma banho, lava, né? Lava as mãos. É difícil. Na época do Covid, sim, mas eu acho que tem que resgatar, né? Se o Felipe Neto disser usa camisinha, senão você é um babaca que não usa, eu garanto que vai vender mais camisinha. Eu queria muito, né, que, de repente, a camisinha, o preservativo, tivesse um nome, olha aí, de time de futebol. Então, de repente, eu uso a camisinha Corinthians, São Paulo, ou Santos, e marco um gol de prevenção. Mas eu acho que isso tem que ser uma outra era. A gente tem que começar aqui, e eu tenho muita felicidade de estar aqui no Gente que Fala, porque eu acho que a mídia saudável, que eu considero vocês, ela tem um papel. Toda a mídia tem um papel. Vamos ver o que modifica o comportamento. Então, a minha felicidade de estar aqui é poder estar falando com essa liberdade que você está me dando. Pessoal, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, que infelizmente acabou porque o tempo voou, a conversa está espetacular. Doutora Albertina, 5 segundos para a sua despedida e seus canais. Olha, o meu Instagram está aí, é doutora Albertina Duarte, né? Eu acho que a minha despedida é São Paulo, obrigada pelo seu acolhimento. Eu não seria médica na minha aldeia de Portugal. Obrigada, São Paulo. Obrigada, Brasil. Você, São Paulo, deu voz a mim, né? Então, eu quero agradecer. Quero que o São Paulo, para os meus netos, seja acolhedor. Nós temos muitos imigrantes, e, infelizmente, os imigrantes não estão sendo acolhidos como foi no meu tempo. Então, que São Paulo volte ou seja, sempre uma cidade modelo para o Brasil. Doutor Ricardo Contesini, suas despedidas e seus canais. Bem rapidinho, 5 segundos. Quero agradecer o convite. Obrigado, Mauro. É sempre um prazer, é sempre uma honra, e ainda mais com colegas de tão alto gabarito. Eu quero dar parabéns a São Paulo, né? Eu que moro aqui desde que nasci, minha família já veio, meus avós vieram, e a gente já mora em São Paulo e a gente ama tanto essa cidade. O meu legado é movimente-se, faça algum tipo de exercício, isso vai te trazer uma muito melhor qualidade de vida. Meus contatos são www.cardiologistaesportiva.com.br e também tem o da clínica, que inclusive trabalho com o Dr. Adriano, www.institutoreaction.com.br. Doutor Adriano, seus canais, sua despedida. Minha rede social, tanto o YouTube e o Instagram, é @dr de doutor.adrianoleonardi.com, Leonardi. O site é www.adrianoleonardi.com.br. Minha dica aqui para todo mundo é tratar o mais precoce a doença da cartilagem e praticar esporte. Muito obrigado. Doutor Bactéria, sua despedida e seus canais. Bom, tanto TikTok quanto Instagram e YouTube, é tudo Doutor Bactéria Oficial, DR Bactéria Oficial, né? E agradecer aqui, nossa, um prazer sempre gostoso aí ter professores maravilhosos aqui que estiveram junto comigo, que eu aprendi muita coisa com vocês todos, né? E agradecer, fazer um agradecimento muito especial aqui para São Paulo, né? Que é que acolhe a gente, que é o pai, a mãe da gente, a família da gente aqui,
sem São Paulo a gente não conseguiria viver. Então, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer por São Paulo é tratar bem São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, nesse programa de quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, uma quarta-feira especial em razão do aniversário da cidade de São Paulo. Doutora Albertina Duarte Takeuchi, doutor Ricardo Contesini, doutor Adriano Leonardi e doutor Bactéria. O programa Gente que Fala, a realização da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu aí, Sérgio, pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, jornalista Alberto Luchetti na direção-geral da AltV, e você, espectador, você, internauta, sempre aí do outro lado, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã, quinta-feira, ao vivo, a partir do meio-dia, aqui pela AltV e também pelas redes sociais. Um abraço, tchau, até lá.